Santos não terá a Vila Belmiro na próxima rodada. Vai jogar lá no Novelli Júnior em Itu, contra o Ituano. E além disso, não depende só dele. Precisa de uma vitória contra o Ituano e torcer por um tropeço do Botafogo contra o São Paulo. São Paulo que precisa pontuar, precisa fazer ponto para ver se melhora na classificação geral e fica à frente do Corinthians. Mas independente de qualquer coisa, o Santos precisa vencer. O técnico Odair Hellmann deu entrevista coletiva, falou do cansaço dos jogadores, reclamou muito. Perde Marcos Leonardo com o terceiro cartão amarelo e terá uma semana cheia para trabalhar, para enfrentar a equipe do Ituano fora de casa. Ituano que é um adversário indigesto para o Santos, né? Santos que perdeu um campeonato paulista em 2014 para o Ituano nos pênaltis e agora chega na última rodada com a obrigação de vencer. Precisa vencer o Ituano e, repito, torcer por um tropeço do Botafogo contra a equipe do São Paulo. Esse jogo vai ser lá em Ribeirão Preto. Então o São Paulo, que vem de derrota também, perdeu para o São Bernardo nesse final de semana, precisa dar um retorno aí para o seu torcedor e obviamente melhorar na classificação. Porque se o São Paulo ficar abaixo do Corinthians, se tiver um confronto com o Corinthians, a decisão vai ser no Itaquera. Então vale muito para o São Paulo uma vitória contra a equipe do Botafogo, que trocou de técnico, assumiu o Adilson Batista, mas o Botafogo que perdeu ontem também para a equipe do Água Santa. Agora o Santos é remontar a equipe, né? Refazer os cacos aí, preparar a equipe durante a semana para enfrentar essa equipe do Ituano. O Santos que está classificado na Copa do Brasil, avança na Copa do Brasil aí, precisa agora montar um time para enfrentar a equipe do Ituano e pensar, quem sabe, pensar numa classificação. Acho possível, né? O que me incomoda é ficar dependendo de outros resultados. Isso é muito complicado. O Santos parece que nunca deu certo esses resultados, né? Mas em 2002 aconteceu, né? Deu certo, o Santos conseguiu se classificar na última rodada, não pelos seus esforços, mas enfim, por outros resultados ali, combinação de resultados, o Santos foi campeão brasileiro. Vamos torcer agora para o campeonato, no Campeonato Paulista também. Agora, o Odair, o time que é um time que empatou com o Corinthians hoje aqui, um empate com sabor de vitória, porque o Santos parou no segundo tempo, né? Depois que tomou o segundo gol, o time do Santos não criou, não conseguiu criar mais. Por um lance de oportunismo ali do Mendonça, conseguiu um pênalti, né, a marcação de um pênalti, aí o Marcos Leonardo acabou empatando. Depois ainda teve mais uma oportunidade com o Ivonei cobrando uma falta no travessão, né, e quase o Santos virou no finalzinho da partida. Mas é muito pouco. É muito pouco. Em termos de Campeonato Paulista, é possível até que o Santos classifique. Mas falando de Campeonato Brasileiro, o Santos precisa melhorar a sua equipe, seu elenco. O Santos tem problemas na lateral esquerda. Felipe Jonathan, que não jogou, né, se contundiu no aquecimento hoje aqui, teve como substituto o Lucas Pires, que foi mal na partida. O Maicon é outro jogador também que o torcedor já perdeu um pouco da paciência com ele. Né? O Maicon já é um jogador que a gente está vendo, ele está atrasado nos lances e não melhora. Passa tempo e ele não melhora, né? E a falta no meio campo, né? O Santos precisa também de um jogador no meio campo, porque não vai depender só do Lucas Lima, né? O Lucas Lima, quando ele tá bem, maravilha, né? Mas quando ele cansa, acaba também. Então o Santos precisa de mais um cara nessa criação aí para jogar ao lado do Lucas Lima. É o que a gente torce para que a diretoria se coce e vá ao mercado atrás disso aqui. Além disso, meu amigo, falta um atacante. O Santos precisa ter um atacante, principalmente o Marcos Leonardo precisa ter uma sombra. Precisa saber que tem um atacante que pode entrar para substituir. Hoje, no meu ponto de vista, o Juan Seco não incomoda o Marcos Leonardo. Muito pelo contrário, só entra na última hipótese, né? Então o Santos precisa de reforços no ataque, precisa de reforços no meio campo, na zaga e na lateral. É isso. Campeonato Brasileiro, a régua é mais em cima. Não adianta ficar se balizando pelo Campeonato Paulista. Ah, precisamos de tempo para treinar. Tudo bem. Se ficar de fora da próxima fase do Campeonato Paulista, vai ter quase 40 dias para se preparar. Eu prefiro que o time jogue. E financeiramente, vai falar com o diretor financeiro do Santos se ele não quer que o time jogue também, para entrar mais dinheiro. Né? Essa é a fórmula. E é isso, o Santos que deu um jeito, vença a equipe do Ituano nesse final de semana e torça aí para o São Paulo, pelo menos empatar lá com o Botafogo, para o Santos classificar e ir atrás de mais dinheiro. Aí vai enfrentar o Red Bull Bragantino, né? Se passar, se classificar, no jogo lá no Nabia Bichedi. Né? O Red Bull joga em casa, né? Mas se empatar vai para os pênaltis também. Então, ou seja, o Santos agora, que dependeria só dele se vencesse hoje, agora já não depende mais, mas precisa cair de pé pelo menos no Campeonato Paulista, vencer de qualquer forma a equipe do Ituano neste final de semana próximo aqui e torcer por um tropeço. E para o Campeonato Brasileiro, diretoria, atenção diretoria, vamos contratar. Porque tem jogador no Santos aí que já está fazendo hora extra, né? E tem uns que estão entrando e não estão resolvendo mais nada. Então, faça o mesmo caminho que fizeram o Pirani, que vão fazer aí Luiz Felipe e outros jogadores aí. Empresta, vende, promoção, compre 3, leve 5, faz alguma coisa do tipo para reforçar e oxigenar esse elenco do Santos Futebol Clube.
Eu volto nessa segunda-feira para falar mais de Santos Futebol Clube a partir de meio-dia, para a gente repercutir esse empate de Santos e Corinthians, 2-2, e também tem live durante a semana. Pra cima dele, Santos, aquele abraço para vocês, tchau, tchau, valeu!